Boa noite, pessoal. É com alegria, que nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a transição planetária, tempos de renovação. E antes de nós falarmos sobre o tema, gostaria de pedir a todos que elevássemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, e a Jesus sobre todas as coisas, esse grande Mestre que nos ampara, nos ilumina e nos dirige os nossos propósitos na Terra, para que Ele nos ampare e nos inspire no dia de hoje, a fim de que nós possamos de alguma forma ser útil para levar alguma informação que nos cabe a quem necessita de alguma forma. Bem, vamos lá. É importante falar que aquilo que nós vamos discorrer hoje está assim baseado nas obras básicas do Espiritismo, e falar assim que nós estamos nos atendo ao Livro dos Espíritos, principalmente a questão 1019, a Obras Póstumas, naquele capítulo que fala sobre regeneração da humanidade, e também na Gênese, no seu capítulo 18, quando ele vai falar sinais dos tempos e a nova geração, entre outras coisas. Mas essencialmente queríamos dizer que exatamente isso a doutrina traz para nós, através desses livros, informações muito importantes da transição planetária, e Kardec vai falar de uma forma tão clara as palavras dos Espíritos, ou transcrever as palavras dos Espíritos, já naquela época, uma vez que a Gênese data de 1868, e Obras Póstumas 1890. Então, é importante a gente falar, quando a gente fala assim em transição planetária, é um assunto bastante comum no meio espíritas, mas a gente vai tentar refletir sobre aspectos que às vezes fogem do nosso contexto, e dizer que esse tema, transição planetária, ele é um tema que vem sendo trazido pelos espíritos, principalmente Divaldo Pereira Franco, Robson Pinheiro também trouxe, mas inclusive quando a gente fala em termos de Apocalipse, que também Robson Pinheiro tem um livro muito interessante que vai falar do Apocalipse segundo o Espiritismo, e também Marco Paulo, de Espírito, também vai falar, tem um livro muito interessante que fala sobre essas questões, além de outras obras, como por exemplo 2019, que vai falar sobre o ápice da transição planetária, da doutora Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto. Tem livros muito, muito interessantes aí para a gente estar lendo, E a questão da transição planetária, um assunto que a gente fala é o seguinte, que os espíritos falam, é a questão que como é que essa transição, como é que isso se dá, ou que fala a Gênese. Então, a Gênese começa nesses sinais dos tempos, fala assim, os tempos são chegados, como acentuando que já naquela, na fala dos espíritos, na narrativa dos espíritos, realmente eles estavam antevendo as profecias, ou, na verdade, confirmando as profecias tão antigas da Bíblia, por exemplo, do Antigo Testamento, de Joel, por exemplo, ou de Lucas, no Novo Testamento, e as profecias estão faladas, mas principalmente o Apocalipse de João Evangelista. E nas obras básicas vai dizer exatamente assim, que não é o que se espera, não é o final do mundo, porque se, por exemplo, se essa visão quanto ao final dos tempos, por exemplo, para os incrédulos, pode só, assim, parecer alguma coisa muito pueril, assim, sem expressão, sem expressividade, uma coisa tão, de uma forma assim, tão longe de qualquer ideia mais real, e às vezes para muitos crentes, existe assim uma visão do final, dos tempos como algo bastante catastrófico, alguma coisa de mítico, sobrenatural, e então de uma visão assim realmente
de final de mundo mesmo. Então, em obras póstumas, né, os Espíritos vão nos trazer que o que ocorre é realmente o final do mundo, não o material, porque o material, ele, na verdade, ele se transforma, progride desde a sua formação ou transformação assim, e ele realmente acontece os cataclismas, né? Mas de forma não global, né? Mas de forma pontual em algumas regiões, coisas que na verdade sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, mas que a maior transformação, né? Ou a queda que vai acontecer, que é esperada, na verdade, é o fim do mundo moral, esse mundo, essa moral com as quais nós estamos acostumados. Então, com relação a preconceitos, com relação às nossas crenças, com relação ao egoísmo, ao orgulho, ao fanatismo, isso sim, né? Então, é um desmoronamento, né, gradual, de todos esse status quo, né? E essa época que nós estamos passando já foi ventilada pelos Espíritos, porque principalmente no Obras Póstumas, nesse capítulo, ele fala que exatamente da narrativa de Jesus, que muitas coisas aconteceriam, entre as quais fenômenos físicos da natureza, e que muitas, até mesmo pandemias e tudo mais, né? Mas que a questão maior seria muito mais das transformações morais do indivíduo. E nesse ponto de vista, é importante a gente falar que esse processo ele não vai se dar de forma assim brusca, né? É um processo que se dá de forma natural, gradativa mesmo, porque é chegado o momento para esse ápice, para essa transformação, né? E porque a humanidade da Terra está madura, ela está pronta para receber. E como é que a gente sabe disso, né? Para a gente dizer esse ponto, olha, então a Terra está madura, porque a humanidade, ela já fez progressos, né, expressivos quanto à questão da inteligência, né, e uma elevação de alguma forma, até algumas mudanças, algumas transformações com relação a vários setores da vida humana que são expressivas e valem a pena, mas tem tantas outras para serem realizadas. E isso faz parte de uma obra, de um conjunto que foge, vamos dizer, a esfera somente da Terra, mas tem a ver com a harmonia do cosmos, a harmonia do universo, e então a harmonia espiritual. Porque nós não podemos nos esquecer que enquanto Terra, né, Emmanuel nos fala naquele belo livro, né, A Caminho da Luz, no seu princípio, no capítulo número 1, e mesmo no final, que as comunidades angelicais, elas se reúnem para organizar, e se reuniu inclusive a princípio na formação do orbe, depois na vida de Jesus, e no seu final fala de um terceiro encontro que aconteceu, né, nas proximidades da Terra, dessas comunidades angelicais, onde inclusive Jesus é um dos seus membros, né, e ele assim é o governador do nosso planeta, mas esses espíritos puros nunca agem sozinhos, né. Irmã Ceduto Fox inclusive fala em seu livro Lírios de Esperança que são praticamente bilhões de espíritos ajudando, auxiliando, se propondo ajudar Jesus nesse processo, né, nessa passagem, nesse momento de transição. É muito interessante esse livro, aí ele dá dados bastante expressivos em relação à população da Terra, encarnada e desencarnada, né? Então ele fala desses espíritos, não só espíritos elevados, mas espíritos afeitos ao bem, que já estão libertos da reencarnação, mas estão dispostos, na verdade, a auxiliar Jesus nesse trabalho
de conclusão ou de regeneração para que nós possamos passar para essa fase, então, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Mas como é que é isso? Então, para isso nós precisamos entender que a Terra, para ela passar por essa fase de regeneração, ela já viveu anteriormente, assim como outros mundos, né, do universo, uma fase precedente que foi de mundo primitivo, onde as criaturas que aqui viviam eram criaturas que, na verdade, eram afeitas somente à subsistência, o instinto aqui imperava, né? Então eram espíritos bastante, vamos dizer, não diria agressivos, mas que vivendo pelo instinto, o objetivo deles era a preservação da vida, a todo custo, né? E com o passar do tempo nós fizemos, né, a transição para o mundo de expiações e provas, né? E esse processo demorou, né? A gente pode dizer assim, milhares de anos. E aí, nesse período de transação de expiação e provas, é um período em que as almas, vamos dizer, através até houve migrações de almas de outros orbes para cá, mas que no final existiam alguns espíritos com penas, expiações seriam isso, né? Penas a expiarem por crimes, né? ou faltas do passado, e provas, né, que seriam os obstáculos que são inerentes à vida dos espíritos que aqui são encarnados, né? Então seria assim, é como se a Terra fosse, né, uma penitenciária, né, e um educandário, um hospital, onde nós todos estivéssemos assim, vivendo as duas polaridades, né? Então, expiando, até as expiações falam que tem muito a ver com as conjunções físicas do planeta, então temperaturas mais agressivas, né? Os próprios tsunamis, todas essas variáveis físicas fazem parte desse contexto de mundo de expiação, né? E aí, vamos dizer, e essa passagem, quando a gente fala sobre isso, sobre esse processo gradual, nós vamos lembrar que para onde que nós vamos. Então tem um livro inclusive do Chico Xavier, que são Plantão de Respostas. Ele vai é um livro que na verdade ele foi originado ali das entrevistas do Pinga Fogo, número 2. E aí tem uma parte lá numa página 14, se não me engano, que os espectadores, né, os jornalistas fazem uma pergunta para Chico, quando é que a Terra passaria a mundo de regeneração. E vamos dizer, Chico tinha esse grande mentor ao seu lado, que além dele ter essa capacidade, né, de presciência, mas Emmanuel também tem, né? Tanto é que em 1938 ele já falava no último capítulo desse livro, A Caminho da Luz, sobre uma terceira reunião, né, nas proximidades da Terra. E os livros de Emmanuel, ele é recheado, digamos assim, melhor dizendo, de fatos, de entrevistas nas suas narrativas que nos dão informes muito interessantes a respeito da transição planetária. E Emmanuel, com muito assertivamente, responde que a Terra iria entrar para o período de regeneração a partir de 2057, e esse período de transição da regeneração para mundo feliz duraria em torno de 7.000 anos, né? É muito interessante esse dado, mas que então nós temos um período aí muito interessante, muito difícil, né? E principalmente nesse início, né, onde ele, inclusive Chico, trata do ponto máximo da transição planetária, o ápice, como sendo 2019, e que se nós passássemos assim nesse período sem que as nações, principalmente as mais desenvolvidas, sem que, na verdade, houvesse uma guerra de extermínio, então haveria de ter um grau maior de resignação para com a inferioridade ou com
podemos dizer assim, né, os países haveriam de ser mais resignados, principalmente os mais poderosos, com as dificuldades ou as diferenças oriundos de outros planetas, né? De outros países. É interessante essa parte aí. Mas alguma coisa que nós temos que falar nesse sentido também é algo relacionado a questão da maturidade, né? A nossa, como é que seria essa maturidade do mundo de regeneração? Como é que esse período, como é que se daria essa renovação? Então, os espíritos nos falam na Gênesis, no finalzinho, quando ele fala dessa nova geração, ele diz que a renovação ela vai acontecer de forma harmoniosa, mas ela vai acontecer de uma seguinte forma. Às vezes até em determinadas regiões vão ser de forma abrupta, mas mesmo essas questões que acontecem de forma abrupta, seja por um tsunami, seja por um furacão, terremoto, alguma coisa, é algo que está sendo presidido pelos espíritos superiores e principalmente, né, sobre a organização, sobre o cuidado de Jesus, e que tudo aquilo que há de vir, né, vamos dizer assim, vai trazer para o planeta, para a humanidade, muitos benefícios. E que essa geração nova que há de vir, e ela vai acontecer de uma forma que a cada grupo de espíritos que vão reencarnar na Terra, isso vem acontecendo. O Chico Xavier fala desde 2000, né? Através de Emmanuel ele fala que desde 2000 já vinha acontecendo. Estão vindo, reencarnando na Terra, somente espíritos associados ou imbuídos do bem, né? Então aqueles espíritos que são afeitos ao mal ou que têm más inclinações, esses espíritos já não estão mais reencarnando na Terra. Eles estão sendo levados para outros orbes, né? E alguns que, vamos dizer, são ignorantes, não são afeitos ao mal, muitos vão voltar, né, reencarnar, mas em países para viver de forma bastante primitiva, tal qual acontece conosco agora, que nossas, né, a população, a humanidade, não se resume unicamente de forma homogênea, né, quanto aos graus de cultura e inteligência. Então a gente vê aqui como nós, né, nessa miscigenação toda, povos mais desenvolvidos e povos mais atrasados ou menos desenvolvidos, se podemos dizer que são espíritos são retardatários muitas vezes, né? Um outro ponto bastante interessante é que quando a gente fala de mundo de regeneração, nós estamos falando de um mundo onde que não haverá mais expiações. Então haverá de alguma forma um abrandamento de costumes. E esse abrandamento de costumes vai trazer para o homem não uma felicidade como dos mundos felizes, não é isto, mas vai existir um período em que o homem vai poderá, de alguma forma, passar pelas provas de uma maneira mais suave, menos dolorido, com menos sofrimento. Entretanto, quando a gente olha o panorama da Terra hoje, a gente enxerga uma situação que, aos olhos de muitas pessoas, podem ser críticas. Olha, mas como nós vamos passar para um mundo assim de regeneração se nós encontramos assim uma situação social, política, religiosa e que nos parece assim que estamos vivendo um momento tão crítico, né? Difícil mesmo, com pessoas absolutamente imbuídas no mal, proveniente do orgulho e do egoísmo. Então, uma das coisas que a gente poderia estar colocando
desse panorama atual, que os espíritos nos falam que não só através da renovação dos espíritos, que pouco a pouco vão nascendo em determinados lugares, em determinados povos, em determinados países, e esses espíritos, eles moralmente evoluídos, eles por si só vão fazer as mudanças necessárias na educação, na cultura, em todos os setores da vida humana. E porque existem vários setores da vida humana em cujo panorama hoje são degradantes, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas questões relacionadas, por exemplo, a um aspecto, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, as questões das guerras, por exemplo, né? Então, quando nós vemos as questões das guerras, a gente vê que em 2019 ainda existem várias guerras, vários conflitos ainda acontecendo, principalmente lá no mundo árabe, né? E que esses conflitos em 2019 teve 130 mil mortos. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma outra questão, a fome, né? Então, existem as instituições globais que analisam e que fazem essas estatísticas, onde diz que em 2019 nós tínhamos 820 milhões de pessoas famintas. Assim, de uma certa forma, é mais expressiva, porque se formos levar as pessoas que não se alimentam bem, por exemplo, que fazem uma refeição ao dia, esse número sobe para 2 bilhões de pessoas. Então, nós temos as guerras, nós temos a fome, nós temos a violência, né? Então, o número de violência da mulher e das crianças são bastante expressivos, são números que, vamos dizer, são milhões, né, de criaturas passando por essa situação, e mesmo a escravidão, né? Quando nós olhamos, né, a China, principalmente os países asiáticos, são os países onde ainda existem um maior número de escravidão. É uma escravidão moderna, não é uma escravidão, às vezes é uma coisa meio velada, porque o poderio econômico, eles tiram do local de moradia, né, algumas pessoas para viver num regime de trabalho de 15 horas para ganhar 60 centavos ao dia. E essas condições não dão condição educativa, e essas condições das quais eles estão inseridos, na verdade, fazem com que eles possam, assim, não tenham a condição nem a esperança de mudar de vida. E isso existe principalmente associado às indústrias têxteis, né, às indústrias do refrigerante, aqueles que estão, né, na colheita de laranja, nas colheitas de algodão, são inúmeras, e tanto né, que a gente vê que essas pessoas vivem de uma forma assim absolutamente sacrificial mesmo, né? É muito triste a gente falar nisso. E um ponto que me chamou a atenção da questão das guerras, e também é uma questão associada até mesmo à pena de morte. Quando eu, pesquisando sobre o assunto, eu vi que além da pena de morte ainda existia, principalmente na China, né? Na Tailândia, os países asiáticos novamente, mas mais a China, mas em contraste com a população não é tão gritante como, por exemplo, na Tailândia, na Coreia e tudo mais. Mas existe também em países como os Estados Unidos, e não fosse isso, eu olhando as estatísticas, nos dizia que bem próximo, né, por idos de 1960, 1970, 1940, nós ainda tínhamos, né, essas penas de mortes, né, na França, com a guilhotina, e na Inglaterra com a forca, não faz muito tempo. Então as leis onde, na verdade, a pena de morte foram abolidas, não faz muito tempo. Então por aí a gente vê essa questão tão premente, e que às vezes pode aparentar para nós
como se nós não tivéssemos uma saída. Nós temos sim, né? E temos e estamos caminhando. E muito embora esse caminho nós não saibamos bem. É como esse período que nós estamos passando. Nós estamos passando por um período que nos requer isolamento social e a gente não sabe como vai ficar as coisas, como que vão ficar. Mas muitas desconstruções das indústrias têxteis mesmo, ligados, tem muitas desconstruções já se iniciando, né? Então, os pseudos poderosos, né, que manipulam, que têm o poder sobre tantas coisas, estão, na verdade, tendo que parar, repensar, porque Jesus, né, disse o basta, então as coisas vão ser direcionadas em outros sentidos. Nós não sabemos bem, mas vai acontecer isso. Então muitos podem pensar assim, ok, mas qual o papel do Espiritismo nessa questão, né? O que nos cabe, né, para essa renovação? O que nos cabe? Como é que nós vamos passar desse patamar, desse tempo que nós estamos vivendo, para essa época melhor? Então, é uma questão que vem muito de uma conjuntura coletiva, e que essa conjuntura do coletiva tem muito a ver com o individual. É algo que cada um de nós vai fazendo onde se encontra. Porque, e principalmente, a gente chama aí a questão, a responsabilidade dos espíritas, né? E o Brasil tem um papel preponderante, que Humberto de Campos faz na narrativa No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque por conta de todo um planejamento reencarnatório, né, das raças que precederam nessa miscigenação que ora nós encontramos como dentro desse panorama atual, e que não vamos falar sobre o assunto, mas a contribuição nossa é que não só esse conhecimento que nós adquirimos e que vai ajudar absurdamente, é o fato do Espiritismo trazer para todas as pessoas imersos, né, não diretamente querendo a conversão de todos, mas na verdade o Espiritismo tem um papel de entrar em todos os costumes, em todas as crenças, ou a possibilidade de entrar em todas as crenças, costumes, tradições, hábitos e tudo mais, por conta de algo que os Espíritos nos dá como material, que é a revelação dos mistérios da vida do invisível, né? Essa vida, desse mundo invisível, a vida dos Espíritos, eles vindo, nos trazendo essas notícias através da mediunidade, que é um outro ponto maravilhoso, em que vão descortinar-se aspectos que são imprescindíveis para as pessoas terem esperanças, porque a partir do momento que o Espiritismo ele define de onde eu vim, o que eu vim fazer e para onde eu vou, o que acontece com a humanidade? Ela acaba tendo um entendimento, né, do que o que ela faz não é perdido. E com uma visão, né, então o Espiritismo ele facilita a quebra dessas muralhas do materialismo, né, principalmente do egoísmo. Então, assentando um bloco decidido da fraternidade, da solidariedade, da caridade, né, como sendo o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, essas condições, né, que traz para nós o Espiritismo, e revelando esse mistério da vida além da vida, vai fazer com que a humanidade, as criaturas, possam viver em consonância com essa lei, com esperanças, porque vai valer a pena ela se modificar, porque vai valer a pena ela ser honesta, ser altruísta, porque ela está construindo um mundo melhor que ela mesma vai voltar, né? Então, todas as coisas começam a seguir por uma outra ótica, uma outra vertente, em que o Espiritismo e os espíritas têm um papel fundamental, né? E nós que estamos espalhados pelo planeta e temos essa responsabilidade, né? A gente tem que tomar para si essa responsabilidade. Então,
Se nós fomos preparados pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, por todas essas obras e todas as obras de Chico, que hoje já somam 503, né? Mais ou menos é o que na verdade nos falam, porque tinha algumas obras engavetadas, mais de 40, e todas as obras de Divaldo, que contam 350, então a gente fala assim, se não me engano, se a gente for contar o número de obras que nós temos reveladoras, são inúmeras, então a gente precisa estudar principalmente as obras básicas, né? É um compromisso nosso de estar sempre lendo, sempre revendo, para poder, na verdade, em cada ramo de atividade, construir novos parâmetros. Então a educação que se servia só para instrução, ela se servir para educar a criatura para o bem, né? Então propiciar uma elevação moral das criaturas, né? Propiciar a elevação espiritual das criaturas. Então, de fazer diluir o materialismo, né? E todas as convenções sociais que estão seguras sobre a égide do materialismo. Então, todos esses sistemas de caça, de aparência, que oriunda a ganância, a necessidade de espaço, de ouro, de poder, né, que faz a diferença entre os irmãos em raças, credos, tudo isso de alguma forma vai ruir, né? Tudo isso vai ter que ser reconstruído. E para nós espíritas, a questão do dia a dia é trazer para o dia a dia, bem perto de nós, aquilo que nós podemos fazer. É o exemplo, até mesmo para outras religiões, outras crenças, porque Obras Póstumas fala sobre isso também, que um grande empecilho, né, o maior empecilho para essa transposição é a incredulidade e o fanatismo. Então, vejam bem, né, se isso é o maior empecilho, o fanatismo, imagina quantas crenças, como Jesus não tem que entrar em tantos templos, como Jesus não tem tem que entrar realmente para ficar no coração do homem, né? E não no bolso, né? Então a gente diz assim que vai haver muitas modificações aí em termos de minimizar essa incredulidade, de minimizar o fanatismo, principalmente que a gente vê ainda nos países árabes, né? Quantas distorções. Então nós temos muito a fazer. E o Espiritismo está fazendo a sua parte, os espíritas estão fazendo a sua parte e nós precisamos persistir. Precisamos, porque nós renascemos para isso, nós nos compromissamos com Jesus para isso. Então a gente tem um papel a cumprir, não é fácil, mas se nós persistirmos, nós vamos, né, sermos vitoriosos. Nós vamos alcançar, quando nós chegarmos lá no final da nossa encarnação, nós vamos pelo menos estar em paz de consciência com o nosso dever cumprido. Isso inclusive é uma pergunta que nós devemos fazer para todos nós sempre, né? Que se nós desencarnássemos hoje, nós teríamos, na verdade, cumprido o melhor que nós pudemos nessa vida. E assim a gente tem que, de alguma forma, pegar o Evangelho, todas as orientações teóricas, todas as instruções e tentar minimamente vivenciá-lo. Então, como eu até estava comentando, né, ao invés de nós pegarmos uma foto de um cachorro que passa fome e ficarmos julgando as pessoas que deixam o cachorrinho passar fome, que tal a gente se aproximar desse cachorrinho faminto, colocar água e dar comida? Então, quando a gente vê ou fica julgando, né, à distância os fatos, porque a gente então arregaça as mangas e a gente não vai lá exemplificar, dar um alimento, um cobertor, propiciar educação. Se você vê, se você xinga, se você fica bravo que o seu funcionário é analfabeto, que tal você alfabetizar? Então, cada qual dentro do seu sistema, dentro vamos dizer, do seu sistema de origem, de criação, em seu derredor, do seu trabalho, cada qual nós podemos fazer muitas coisas, e principalmente, né, o preceito maior, né, de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, né, inspirar as pessoas a terem fé nesse Deus bom, justo, né, e amar ao nosso próximo como nós mesmos nos consideramos
como irmãos, em graus às vezes diferentes de evolução, mas que nós podemos estar até um pouquinho mais adiantado que alguns, mas entretanto nós somos cuidados e amparados por milhares ou milhões, digamos assim, de criaturas espirituais que seguem muito além do nosso caminho e vêm de longe nos dar esse amparo, né? Então pensemos sobre isso, possamos refletir sobre isso. E as dicas, o que nós poderíamos falar sobre a questão do nosso papel? O autoconhecimento aí ele é imprescindível. Então, nós reservarmos, né, Divaldo fala sobre isso, inclusive, reservarmos assim 2 dias da semana, 20 minutos cada dia da semana, para fazer um exame de autoconhecimento, nos colocar diante do espelho e nos perguntar qual o nosso propósito, o que nós viemos fazer na Terra, o que eu vim fazer aqui, o que eu posso fazer aqui, qual a minha habilidade, eu como médico, eu como dentista, eu como professor, eu como tintureiro, faxineiro, o que eu posso, né, dentro da esfera, né? E principalmente aqueles, às vezes, ligados mesmo à área da tecnologia, da saúde, tantas coisas nós podemos fazer. E aí, de frente ao espelho, em frente ao espelho, nós entrarmos em meditação profunda, né? E ali esperar que o nosso inconsciente traga ideias renovadoras, ideias para nós a respeito das nossas falhas, dos nossos vícios, dos nossos defeitos. E para que nós, às vezes, possamos escolher olhar com nitidez para nós e enxergando os nossos vícios, principalmente o orgulho, o egoísmo, né? E vícios de outras matizes, às vezes a culpa, o remorso e a baixa autoestima, escolher uns 3, por exemplo, e trabalhar por períodos, né? Por 15 dias, dar a si mesmo propósitos que possam vir do egoísmo para o altruísmo, né? Eliminando as nossas sombras e aí, porque as nossas sombras têm essa finalidade, né? A gente, quando estuda essas questões associadas aos nossos vícios, os maus hábitos da nossa psique, a gente vê que o papel preponderante das nossas sombras e mesmo do egoísmo, a gente, se formos analisar mais profundamente as suas raízes, a gente vai ver, né, que no ser humano existe como um mecanismo de defesa. E a gente teria que estar estudando esses mecanismos de defesa para ver que é uma defesa inconsciente visando uma proteção. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que nós não olhemos para esses vícios, para essas falhas, às vezes de caráter, como algo que possa infligir maior culpa. Não, tem que, na verdade, ser algo que nós nos aceitemos como somos, da idade espiritual que nós estamos, mas sejamos persistentes em fazer um trabalho que possa nos acrescentar, que a gente possa, de alguma forma, nos melhorarmos, né, que possamos evoluir. Então, nós não nos darmos por vencidos, eu sou assim, e assim eu vou ficar, e assim eu vou morrer. Não, é porque somos espíritos eternos e nós viemos para aprender, nós viemos para evoluir, então vamos aproveitar todos os minutos que nós podemos para esse fim. E fazer do nosso dia a dia, uma outra questão, além dessa meditação profunda, uns 2 dias, fazer o exercício de viver nas nossas rotinas, né, o mais que pudermos, a serenidade, a fraternidade, a caridade, da melhor forma com que nós entendermos. Então, por exemplo, a humildade ser praticada, como diz Hamed, nós estávamos até estudando, sem a questão da humilhação. Então, nós sabemos pontuar e manter a nossa boa estima, sobretudo,
e então dessa forma a gente conseguir assim maiores conquistas para nós, né? Então, por hoje, nós vamos agradecer a Deus essas reflexões e que elas possam nos inspirar, e possam inspirar vocês de alguma forma, que nós possamos assim ter tocado os nossos corações em conjunto para que a gente possa tentar realizar a nossa parte, né? Então, sejamos firmes nesse propósito, sejamos perseverantes nesse propósito. Então, nós vamos agradecer a Deus de todo o coração essa hora que nós estamos aqui e rogar a Deus que juntos nós possamos vibrar por nossos irmãos, esses todos que nós falamos aqui hoje, que morrem não só pela Covid, mas que morrem vitimados pela escravidão, que infelizmente são muito impostas ainda nos países asiáticos, né? Que nós possamos vibrar por aqueles que estão ainda armados com seus canhões, armados ainda com todos os tipos de arma e estão em meio a guerras, que nós possamos vibrar pelas mães dessas pessoas que estão vivendo a guerra. Vamos vibrar para que essas guerras de extermínio pontuais acabem, e nos países árabes principalmente, que a violência seja a violência urbana, que ela possa minimizar. Vamos vibrar por aqueles violentadores, vamos vibrar pelos nossos adversários, esses que tiram de nós ou que roubam de nós, né? Principalmente, eu falo os desencarnados, que roubam de nós muitas vezes a serenidade, né? Roubam a paz. E nos lembrando efetivamente que a bondade de Jesus é tão grande que não nos esquecermos que à medida que nós oramos por eles e todas essas mudanças vertiginosas acontecem, seja de maneira gradual, pontual, seja de maneira rápida ou lenta, não importa. Nós estamos favorecendo um contingente espiritual de espíritos que nos acompanham à Terra, são bilhões de almas que nos seguem a caminhada. Então nós hoje vibramos por eles também, para que eles do plano espiritual, cercados nas contingências em que estão colocados, ou na escravidão, ou por patologias depressivas, ou então diante das guerras, da violência, dos abusos de qualquer espécie, que possamos vibrar por eles e saibamos vibrar por eles, ou que possamos vibrar por eles sempre, a fim de que as nossas irradiações possam fazer esse trabalho de amor. Então, como Jesus diz, né, que possamos amarmos uns aos outros, e lembrando que o lema de Kardec para nós, que haverá de ser o nosso lema, né, e que possamos persistir, lembrar sempre que fora da caridade não há salvação. Então, que Deus nos abençoe e nos reserve uma outra oportunidade, tão logo, para a gente estar conversando um pouco mais sobre outros assuntos que nós vamos trazer. Um abraço a todos, um abraço, sintam-se abraçados carinhosamente por nós, sinta-se acolhidos, né? E que possamos estar juntos em breve. E Deus assim vai nos permitir, e que seja o mais breve possível, de acordo com as nossas necessidades. Assim seja. Boa noite a todos.